Ei, bom dia. Bom dia, Mário, professor Marcos, bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui, e atualizar o nosso Agreste de Pernambuco. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos ao vivo, com o Patriota Júnior, que a gente tem informações, sobre a atualização da população de Caruaru. O IBGE faz um evento aqui na cidade, Patriota, e aí? Aumentou? Diminuiu? Se manteve? Já chegamos a 400 mil habitantes? Oi, Mário, estamos aqui na sala de monitoramento da Prefeitura de Caruaru, onde daqui a pouco, nessa reunião, essa última reunião, vai trazer esses últimos números já praticamente consolidados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados nacionalmente só vão ser divulgados de forma completa no dia 28 de junho, essa é a expectativa. A gente vai conversar aqui com o Gliner Alencar, que é superintendente do IBGE aqui em Pernambuco. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Fala um pouquinho da gente sobre essa reunião de logo mais. Bom dia a todos os ouvintes. Essa reunião é a terceira REPAC, como a gente chama, a reunião de planejamento e acompanhamento do censo, onde, de certa forma, ela finaliza o trabalho e apresenta para aqueles principais órgãos e entidades que apoiaram o censo, como uma forma também de transparência do processo. Então, acho que esse que ocorre nessa terceira reunião, que acontecerá em todos os municípios, aqui na região de Caruaru, encabeçada pelo nosso área Heitor, está faltando Caruaru, querendo fazer hoje, e Santa Cruz, que será feita na sexta-feira, terminando todos os municípios dessa área aqui, da área mais próxima de Caruaru. Os números como um todo vão ser divulgados nacionalmente no final de junho. Justamente. A gente faz a primeira apresentação para essa equipe, e em especial a Prefeitura, que deu todo apoio para a realização do censo, e vamos dizer, o principal ente utilizador dos dados do censo, que gera maior impacto. Então, a gente faz essa apresentação ainda com dados, vamos dizer, brutos, ainda sofrerá um tratamento estatístico, que no dia 28 de junho deste ano, daqui a praticamente um mês, terá a divulgação em diário oficial de toda a população de cada município do Brasil todo. Ainda são dados brutos, como o senhor disse, então não dá para antecipar, por exemplo, agora a população aqui do município atualmente, com o censo 2022 e outras estatísticas, só depois dessa nova consolidação. Isso, é possível fazer um conjunto, vamos dizer, de estimativas ou perspectiva de qual seria a população final. O que vai ser apresentado aqui é a quantidade de pessoas, a partir do domicílio recenseadas, que é uma parte expressiva da população, mais de 95% dos domicílios foram recenseados, e a gente vai apontar também aquele outro percentual que são ausências ou recusas, ou seja, moradores que o IBGE de fato bateu na casa por diversas vezes, mas que não conseguiu encontrar aquela pessoa. Então, mas a gente sabe que tem morador ali dentro. Esse número, ele sofrerá tratamento estatístico para, de fato, dizer qual é a população de Caruaru. Então, a gente tem um panorama bem amplo, de uma perspectiva do que vai ser a população de Caruaru, mas o dado oficial será divulgado no dia 28 de junho. Ô, superintendente, uma pesquisa como essa ajuda a traçar planejamento social, para o conjunto de políticas públicas que a cidade virá adotar. Com certeza, o principal utilizador dos dados do censo são os entes públicos para fazer a gestão. Não podemos negar que é bastante utilizado por universidade, pesquisas e iniciativa privada também, porque vamos dar dados de como está a circulação, de qual o tempo de deslocamento casa-trabalho, isso vai impactar a infraestrutura viária, de quantas pessoas tem, qual é a idade, qual é a renda, Então isso tudo vai poder fazer com que o próprio governo ou uma empresa privada também abra uma loja naquele bairro, e aquele bairro precisa de uma loja, ou carece mais de uma loja para crianças ou para idosos. Isso o censo vai poder dar como resultado. E qual a faixa etária daqueles produtos? Será que é mais vantajoso ter produtos de R$10 ou de R$100? Isso também a gente vai conseguir distinguir o tipo de população, qual é a renda, além de outros meios também, como é que está sendo a infraestrutura da cidade, se as ruas tem calçada, tem bueiro, tem árvore. Isso tudo são dados que no decorrer do semestre o IBGE vai divulgando como resultado do censo. No dia 28 de junho são os resultados oficiais municipais, então a gente diz a população,
essa quantidade de homens, de mulheres, né, e alguns outros detalhes, mas no decorrer do segundo semestre você vai ter um destrinchamento muito maior dessa pesquisa, né, com aqueles que têm algum tipo de deficiência, autismo, escolaridade, renda. Então é uma pesquisa muito rica que vai ajudar com certeza, né, a gestão pública a fazer uma pesquisa por evidência, a atuar por evidências, como também os entes privados. Mário tem uma pergunta no estúdio. Qual seria a perspectiva, então, a expectativa da população de Caruaru? Tem a expectativa para a população de Caruaru? Podemos dizer que superou bastante em 2010 e as estimativas previstas, mas os dados serão apresentados nessa reunião e os dados finais, né, consolidados no dia 28 de junho. Perfeito, obrigado pelas informações. Gliner Alencar, superintendente do IBGE aqui em Pernambuco. Daqui a pouco essa reunião vai começar aqui na sala de monitoramento da Prefeitura de Caruaru, mas os dados mesmos desse censo 2022, enfim, o número da população, quantos homens, quantas mulheres, somente no dia 28 de junho. Mário Flávio. Ok, obrigado, né, pelas informações aí. Nelima, bom dia mais uma vez, né? Prazer falar com você aqui. A gente viu aí que Caruaru está aumentando, né? Deve chegar perto aí dos 400 mil habitantes, já que a última parcial que a gente teve foi 347 mil, mas o último censo foi em 2010, se eu não me engano, né? Então tem uma defasagem grande aí. Mas a gente estava em 347 mil, acho que se aproxima aí dos 400 mil. Santa Cruz deve aumentar também, né? O número. Deve. Santa Cruz sempre ela cresce acima da média do Nordeste. E o Nordeste sempre cresce acima da média do Brasil. Isso vem se repetindo em vários censos. Então a gente espera que isso aconteça no nosso eixo aqui. Caruaru, Toritama, Santa Cruz, que são cidades que nunca param de crescer. Essas cidades sempre crescem. Houve muita desconfiança recente, não sei com base em que indicativo, mas houve informações de que em todas as cidades praticamente a população estaria nesse censo diminuindo, né? Mas acredito que com essa entrega que será feita agora, após o tratamento estatístico, vai se ter outra conclusão. Hoje a gente já deve ter um diagnóstico disso com a estimativa que vai ser divulgada. E essa população diminuindo, né, professor, acaba sendo ruim em muitos municípios, né, reclamando. Por exemplo, Álvaro Marques reclamou aqui em Itacaimbo, disse que perdeu a revisão, né, porque quando a população diminui também o repasse do governo federal. Exato, diminui repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, também convênios que se pode fazer em áreas específicas, saúde, educação. Como a população atingida é menor, isso também pode impactar nas políticas públicas que você destina do governo estadual e federal para as cidades. Então, para os prefeitos e para os municípios é crucial manter aquela população, a totalidade da população, e também saber onde ela está e como ela habita. Zona rural, zona urbana, número de pessoas com deficiência e por aí vai, para você melhorar as políticas que você pode fazer. E a quantidade de vereadores nas câmaras influencia, né? É tudo Verdade. Com base na população. Também. Mas eu acredito que isso fica afastado. O que nós ouvimos aí na entrevista do superintendente, né, que os números estão maiores em Caruaru do que os de 2010. Ele já deixou escapar essa informação. Então o que vai ser divulgado daqui a pouco deve ser um diagnóstico diferente daquilo que estava se pensando antes. É verdade. E olha, vamos aqui falar da política lá de Santa Cruz, do Capibaribe, né, que é uma cidade da região também, né, que não para, enfim. Ô Marco Aurélio, Marco Aurélio e Ney Lima, né, os dois. Semana passada eu recebi um release, né, que é da assessoria do Gena Lins, né, divulgando que ele se filiou ao PP, né, e tem um apoio total de Eduardo da Fonte, né, e de Lula da Fonte também para ser candidato a prefeito lá de Taquaritinga do Norte. Gena é vice-prefeito rompido com Lero, é isso. O rompido, e esse rompimento, né, já está claro, já não é escondido, né, já é escancarado mesmo, né, inclusive nos seus eventos e pronunciamentos. Taquaritinga sempre acontece isso, né? Impressionante. Antes o prefeito era Evilásio, antes de Lero. Lero era o vice de Evilásio. Evilásio não quis apoiar Lero e houve um rompimento, né? Depois eles voltaram a se unir e depois romperam de vez. Mas esse histórico lá se repete. Os candidatos, né, que vão, os pré-candidatos, né, que estão nessa corrida, já tem nomes postos, inclusive na oposição. Jânio Arruda já disse que só Deus impede ele de ser candidato novamente. De novo, né, por vários anos seguidos. Tem um outro candidato, deixa eu até pegar o nome dele aqui para trazer para vocês, né, que é
do grupo do ligado a Bolsonaro, inclusive com o apoio de Abimael. É o Jonas da internet. Aliás, Jobson da internet. Ele é do PL. Ele também se coloca já como pré-candidato. Mas o candidato... É Vilásio também? Não, é Vilásio não. Vilásio está fora de cena em Itacoatinga. Talvez seja candidato a vereador. O candidato do prefeito Lério é Alicim. Ele reúne hoje 4 dos 5 vereadores da base do prefeito. Apenas um vereador estará apoiando Gena, que é o vereador Deni, certo? Mas o grupo de situação está rompido. A questão é que... O que eu aprendi lá em Itacoatinga, Ney, era o seguinte, que eu até ouvi isso de uma pessoa ligada a Lero, que quando... Lembra muito a situação aqui de Caruaru, professor. Quando Tony Gel estava ameaçando ganhar a eleição, aí Raquel, né, que na época era o pai dela, João Lira, Zé Queiroz, eles davam um jeito lá, resolviam as diferenças e entravam juntos. Porque se a situação for nesse contexto aí de ter 2 candidaturas, facilitaria a vida de Jânio, né, que sairia sozinho pela oposição, e as outras 2 candidaturas se dividiam os votos. E o que eu ouvi de um aliado do Lério foi assim: não, a gente briga, mas quando chegar na hora todo mundo se une contra Jânio. Você acha difícil essa? Até então foi, Mário, mas como aconteceu algo muito diferente, por exemplo, em Santa Cruz, né? Aconteceu em Toritama, com a candidatura de Edilson. Aconteceu aqui em Caruaru, né? Com a candidatura quase que unificada de Raquel Lira. Itacoatinga também pode acontecer. Esse ingrediente, eu coloco nesse ingrediente a força de Eduardo da Fonte. Da Fonte, ele tem entrado nos municípios do polo de confecções de uma forma muito pesada, muito forte mesmo, certo? Ele tem essa característica. Quando ele oferece o partido à Gena, ele vai indo mesmo, né? Ele vai com força, ele oferece a legenda e dá carga, né? É assim que Da Fonte tem atuado, e vai acontecer em Toritama, inclusive. Em Itacoatinga, muito parecido com o que aconteceu em Santa Cruz. Da Fonte e Zé Augusto, por exemplo, não se batem. E Da Fonte investiu na campanha de Fernando Aragão, né, quando estava vivo, né, quando estava em vida, manteve esse apoio com Fábio Aragão. A revelia, independente de Zé Augusto, ocorreu que Zé Augusto ficou minúsculo, mas caminhava para um rompimento, e pode acontecer em Itacoatinga a partir dessa presença forte do PP. Acho difícil o Lério recuar. O que se desenha em Itacoatinga é realmente um rompimento com a possibilidade de ter 2 candidatos. De 2 candidaturas, né? Lério é o prefeito, sabe? Eu acho difícil. O candidato dele é o Alicim, Alisson Dias. Alicim é de Alisson. Isso. O nome. E tem se mantido, né? Tem se mantido. Ou seja, você tem o Alicim pela situação, o Gena como vice-prefeito, que é o mandato de vice-prefeito, e ainda a oposição Jânio. É isso. E ainda do PL que vem, ou seja, com o apoio de Abimael. Isso é normal em Itacoatinga, 4 candidaturas, ou para a cidade isso não é muito comum? Itacoatinga já teve 4 candidaturas. Agora, os grupos predominantes, né, Calabá e Boca Preta, é que nunca saíram tão difusos. Pode acontecer agora, né? Esse racha, essa divisão pode vir a acontecer agora. A de Jânio Arruda é aquela candidatura da oposição. O candidato do PL é um candidato que, como ocorre também numa tendência em vários municípios, vem correndo por fora com esse grupo de Abimael. Agora, o rompimento governista, isso é novo em Itacoatinga. De quem está no poder, né, há o atrito, né, como você falou, como o Mário falou, e comparando com o Caruaru. Mas, no final, eles se juntam. Não fica aquela união, né, porque no rompimento de Lério com Evilásio, eu lembro que Lério deu entrevista que até... Não, Evilásio deu entrevista que até laranja o pessoal de Lério jogou nele. Esse foi o grau do rompimento. Mas não colou, né? Não juntou. Só que quando o Eduardo da Fonte está, certo, por trás de algum candidato nessa nossa região, né, nas nossas cidades do interior, a coisa muda. E o ex-vereador Batata, que ele foi inclusive candidato na última eleição, ele vai de novo nessa também ou não? Batata ainda não tem assumido publicamente, né? Ele foi candidato, ele mudou, né? Passou a apoiar Jânio Arruda, mas acredito que ele deve ficar com o grupo do Gena. Uhum. Então, professor, a gente teria hoje aqui como pré-candidatos Alisson Dias, que é o Alicim, né, que é apoiado pelo prefeito, o Gena Lins, né, que é o vice, e aí seriam 2 candidatos da base do governo, pelo chamado Grupo Calabá, e pela oposição, né, Jânio Arruda e Jobson na internet. Então,
De início, 4 candidatos, né? 4 candidatos, uma disputa acirrada, né? A cidade que tem, e aliás, é uma cidade que tem uma divisão própria também, porque ela tem a sede e você tem Pão de Açúcar, né? Que é um distrito importante da cidade, ao mesmo tempo tem toda uma discussão política, né? entre esses dois ambientes, esses redutos eleitorais. Isso também deve mexer um pouquinho nesse tabuleiro, né? Não é isso, Ney? Deve mexer nesse tabuleiro. Um ponto que eu coloco aqui, sabe, é a questão da escolha dos vices agora, sabe? Você vê, Toritama, o prefeito está rompido com o vice. Jataúba, a prefeita, né, está rompida com o vice. Taquartinga, o prefeito está rompido com o vice. Em Santa Cruz, na primeiro governo de Edson, ele rompeu com o vice. Então isso é uma coisa que acontece, que tem acontecido. Eu acho que o pessoal vai ter mais cuidado, sabe, para saber se essa expectativa do vice depois ser o candidato a prefeito é acertada no começo ou não. Esse é o grande desacordo que está acontecendo nesses municípios. Eu acho, professor, o que acontece nessa questão desses rompimentos é porque às vezes o vice ele tem um acordo com o candidato ao prefeito. Ou ele acha que tem. Ou ele acha que tem. Quando ele assume, quando ele chega, aí o prefeito diz, o prefeito sou eu. Pois é o peso da caneta, né? Aí aqui você vai ter um limite de atuação. Eu acho que quando essa coisa é mal costurada lá atrás, enfim, eu acho atrito. Que a turminha que fica jogando no fogo, a gasolina no fogo, eu acho que também contribui, né? E aí você acaba tendo aumentar a confusão. Esses atritos e aí... Mas é uma tendência, né? Várias cidades você vai vendo esses elementos. Agora um detalhe, esses prefeitos costumam se romper, esse vice-prefeito, quando o prefeito está reeleito ou ainda na primeira eleição já pega fogo? Jataúba foi na primeira eleição, né? Mamão rompeu com a prefeita agora, é o primeiro governo dela. E isso aconteceu na eleição do ano passado, de deputado, já por conta das divisões de apoio, né? De quem é o deputado de quem. Então foi diferente. Mas os outros municípios normalmente ocorrem por conta da expectativa do cargo. O vice fica na expectativa de ser o candidato a prefeito, e isso não foi acertado lá atrás. É o caso de Edilson Tavares, por exemplo, né? O Romerinho disse que foi acertado na fazenda do pai dele, né, do prefeito Romério de Vertentes. Foi acertado lá atrás de que Romerinho seria o sucessor. E Edilson nega isso. Edilson disse que esse acordo foi feito, que foi conversado sobre a eleição que iria transcorrer e não sobre o futuro. Então isso fica solto e acaba gerando depois esse choque, né, posterior. Está sendo previsível isso. Dilma que eu diga, né? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre Toninho do Pará. Lembra dele, professor Marco Aurélio? Sim, Toninho do Pará foi deputado. Foi prefeito. E é interessante porque, por onde anda? Vou contar daqui a pouco. Ney Lima vai contar aí o futuro de Toninho do Pará. Deputado por 2 mandatos, prefeito, vice-prefeito, toda a carreira política, ele entrou dentro do Toninho do Pará. Passou 2 anos sem falar nada. Hoje, você deu entrevista assim. Hoje, politicamente, ele está mais baixo do que puleiro de pato. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Caixa, um banco gigante como o Brasil, mas com um olhar único para quem mais importa. Você. É por você que vive da força do seu trabalho. É por você que tem direito aos benefícios sociais. É por você que sonha com a casa própria. É por mais apoio a atletas e artistas. É por um país que acredita em mais diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você. É por um novo Brasil. Governo Federal.
Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Um cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo das 11 horas às 23 horas, com delivery. Nossa pizzaria das 5h30 às 23 horas, com todos os sabores e melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, bairro Universitário. WhatsApp 81 999 80 87 07. Instagram, @Varanda Caruaru. Quarta-feira é dia de decisão pela Copa do Brasil. O Sport entra em campo na busca de avançar para as quartas de finais da competição. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Jogando em casa, o Leão enfrenta o São Paulo num desafio que vale 4 milhões de reais. O duelo entre Sport e São Paulo você acompanha a partir de 8 da noite com a equipe RC10, que só dá bola pra você. E a narração é dele, que estraçalha a concorrência. Apoio Santa Joana. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Grupo Virtron, uma forma inteligente de usar a luz do sol. Faça seu orçamento e venha economizar com energia solar. Insanos Hamburgueria, tem os mais deliciosos hambúrgueres da cidade. Retífica Moura, há mais de 18 anos trabalhando com motores nacionais e importados. Dragão das Tintas, Tintas Coral, certeza mesmo, é com Tintas Coral, no Dragão das Tintas. Coletivo Turismo, se deixe levar pela Coletivo Turismo. Na cidade, 11h31. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Muito bem, voltando aqui com Ney Lima, falando da política de Santa Cruz, Toritama. Opa, deixa eu baixar aqui. Taquaritinga e por aí vai. Por onde anda Tonho do Pará, Ney Lima? Prefeito, deputado, vice-prefeito, vereador. Escafedeus, como diz aquela música da Blitz. Pois é, Santa Cruz tem uma coisa que precisa ser estudada, sabe? É que os ex-prefeitos, eles não ficam bem depois que saem dos cargos. Os prefeitos não ficam bem. O microfone tá ligado? Tá não. Então ele desligou aqui. Agora sim, eu vou voltar tudo que eu falei, né? É bom que dá tempo para repensar. Santa Cruz tem algo diferente, tem algo anormal. Os prefeitos saem dos cargos e ficam maus. E aí eu estou falando um pouquinho também do aspecto pessoal, social, financeiro, empresarial, certo? E aí a gente vai trazendo lá atrás. Todos os ex-prefeitos vivos não estão bem. Isso aconteceu com o Zé Augusto Maia e grandes ascensões. O Zé Augusto foi deputado federal, certo? Hoje em dia, Zé Augusto, assim, é pouco relevante. Eu posso até colocar isso mesmo. Torna-se pouco relevante no cenário. Não almeja estar mais numa majoritária ou algo parecido. Diz que vai ser candidato, mas aquela candidatura mais, né, para atrapalhar ou para tentar alguma coisa. Tonho do Pará foi deputado estadual por 2 mandatos.
foi prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, entrou num processo angustioso ali, angustiante. Ele decidiu não ser candidato à reeleição porque não tinha ânimo para isso. E isso são afirmações dele, né, na época. Ele disse que estava deprimido e que não iria ser candidato à reeleição. E não foi candidato à reeleição. Depois tentou voltar à Assembleia Legislativa e não conseguiu. Não conseguiu mais se recuperar. Agora disse que vai ser candidato a vereador na próxima eleição. Na eleição municipal passada não foi candidato, né, a nada. Né, apenas Pará é um distrito de Santa Cruz. Pará é uma vila de Santa Cruz do Capibaribe, certo? Pará e Poço Fundo são as maiores vilas da cidade. Toninho está na Vila do Pará. Ele voltou para a sua origem, certo? Zona rural mesmo, cuidando de gado, né, cuidando dos bichos, cuidando do pai que é idoso, certo? Ele é irmão de Sebastião Figueroa, que é muito conhecido na política de Pernambuco, empresário no Recife. E aí tem a ajuda de Sebastião Figueroa, mas fica lá cuidando da família, certo? Então, considerando a história de Tonho do Pará, é esse fenômeno que eu venho dizendo, né? Cai, né? Isso está acontecendo agora com Edson Vieira, por exemplo. Né? Edson está numa queda muito grande, né? Politicamente falando, estruturalmente falando, né? E tem esse efeito. Mas voltando para a questão de Tonho do Pará, o que é que nós entendemos conversando com o Tonho essa semana? Tonho não tem nenhum cargo na Prefeitura de Santa Cruz e disse que não indicou nenhum cargo, ele não está participando do governo, isso que nós entendemos. Perguntei se ele é consultado, porque ele é um ex-prefeito, né? Se ele é consultado por Fábio Aragão, que é um jovem gestor. E ele disse que sim, eventualmente conversa, tem uma boa relação e tal. Mas fez algumas reclamações. Por exemplo, disse que o grupo do prefeito Fábio em Santa Cruz, Fábio nunca reuniu o grupo depois que é prefeito. Nunca fez uma reunião assim para juntar todo mundo. 2 anos e meio já de governo. Exatamente. Ele se reúne com os vereadores, ele se reúne com os secretários. Exato, ano que vem é eleição já. 2 anos não, 3 anos e meio, né? Isso. Ele se reúne com os secretários, ele se reúne com vereadores, mas reunião política com grupo político não teve nenhuma, ele revelou. E aí quando ele falou, a gente começa a pensar que realmente não teve, né? Não há informações sobre isso. E ele disse que quando passar o São João, se o prefeito não reunir o grupo, ele vai reunir. Ele vai juntar o grupo para conversar. Isso é o que ele coloca. E aí fala que deve ser candidato a vereador na próxima eleição. Considerando que Tonho é uma figura extremamente pacífica, essa afirmação de que vai reunir o grupo se o prefeito não fizer, né, já é algo muito forte, né, para a política de Santa Cruz do Capibaribe. Mas fica aqui essa questão histórica que eu falei, né, que de certa forma a gente lamenta. Alguns erros de Tonho do Pará, dito por ele, né, essa semana. Se arrepende de ter sido candidato a prefeito em Santa Cruz. Por quê? Porque ele foi deputado estadual por 2 mandatos e vinha numa crescente. Ele era aquele deputado de base, de reduto, sabe? De ação social. Ele vinha em ascensão, certo? Considerando que o irmão dele tinha uma atuação na empresarial política no estado muito forte e que ele tem uma personalidade muito querida, muito popular, muito do povo, ele iria manter esse deputado até hoje. Muito provavelmente. Talvez fosse deputado federal também. Talvez fosse deputado federal. Porque ele vinha realmente nessa carreira. Quando foi para a prefeitura, primeiro ele foi para algo que não era dele. Ele não tinha uma característica administradora, sabe? Seria nem mais de executivo, né? Nem de executivo, não tinha essa característica. Seria mais para estar no legislativo, não que tivesse uma característica do legislador também, mas pelo menos tem uma representatividade popular muito forte. Então veio para o executivo. Aí começou a bater nos planos de Zé Augusto. Zé Augusto, deputado federal, queria ser prefeito. Foi um erro tremendo de Zé. Então ele ficou muito pequeno diante disso, né? Tinha botado Eduardo da Fonte na cidade, né? Botando emendas e tal. E não pôde, depois teve que tirar da Fonte, porque Zé Augusto veio para ser candidato federal, depois veio para ser candidato a prefeito, então ele ficou minúsculo. Terminou deprimido, né? Como eu falei, para não ser redundante, e saiu, né, da carreira política praticamente. Vai tentar voltar agora. Mas foi melancólico o que aconteceu com o Tonho do Pará. Eu diria que ele não merecia isso, né, por tudo que ele construiu até então. E aí agora o plano dele é voltar para a política pela vereança. É voltar pela vereança, é voltar como vereador. Poucas vezes, acho que nenhum ex-prefeito de Santa Cruz, que eu tenha lembrança, voltou à Câmara de Vereadores, voltou para ser vereador, né? Reduziu o cargo a esse ponto. Mas deve acontecer, acredito que Tonho realmente sai candidato a vereador. Ele tem chance de ser eleito? De ser eleito? Tem chance. Ele vai pela base de Fábio, então? Pela base de Fábio, né? Está na base de Fábio. Mas com certeza ele seria um dos postulantes que teria uma possibilidade muito grande de ser eleito. Ele tem uma popularidade muito grande aí.
Agora veja, quando, Marco Aurélio, quando o vereador, o provável candidato, tem um potencial desse para arrumar um partido para ele entrar, é um problema, né? Porque os outros não querem se tornar cauda, né? Tem muito esse, pelo menos os cálculos, o pessoal às vezes fica com preocupação, não vou fazer cauda para fulano, enfim, cria essa a articulação. Tem muito voto, aí não quer receber, e ele já teria algum partido nem para ir? Eu não sei em qual partido ele está, certo? Mas eu acho que a reunião que ele cobra é para isso, né? É para realmente se definir os quadros para 2024. O grupo governista em Santa Cruz inchou. Ele não cresceu, ele inchou. E quem entende de política sabe o que eu estou falando, né? Ele cresceu robustamente, com vereadores que estavam em outra ala e passaram à ala do governo. Então tem uma quantidade de vereadores agora que almejam ser reeleitos e nomes que têm possibilidade de reeleição, mas não tem cauda. Não tem quantitativo de fazer, a ponto de fazer uma grande coligação. Né? Por isso o inchaço e não o crescimento, né? Por isso o inchaço e não o crescimento. Fábio, eu ouvi de alguma pessoa, Marco Aurélio, eu não lembro de quem foi, mas é de lá de Santa Cruz do Caparibe, que Fábio Aragão estava enfrentando dificuldades esse ano, né? Porque a oposição lá bate pesado. Não sei se você tem essa sensação, né? Tem a mesma sensação de que não. A dissolução do Grupo Verde, que foi um fenômeno eleitoral importante, criou algumas situações específicas em Santa Cruz, inclusive o Grupo Azul, né, de Edson, na Câmara fez uma posição ainda mais forte, arraigada ali, firme, e ao mesmo tempo o governo precisa resolver os problemas da cidade, que não são poucos. Então aparentemente tem alguns desgastes agora. A base do governo é forte também. Mas essa vai ser um clássico. Ney, você que está lá no dia a dia, tem essa história mesmo que Fábio Aragão passa por dificuldades nesse momento? Ou é aquele momento já que o pessoal já está subindo o palanque de novo, de olho na eleição? Tudo isso. Mas a oposição em Santa Cruz ainda poderia ser maior. Ele ainda não tem muito o que reclamar, não. O problema é que a época da brilhantina passou. Já passou, né? A lua de mel está terminando de acabar, entende? E vem a realidade. E aí o Fábio teve um problema muito sério. Ele não conseguiu construir obras. Ele pegou algumas que estavam travadas, entregou uma quadra no distrito de Poço Fundo, mas era uma obra que ele pegou pela metade e foi refazendo. E histórias como essa, refez o Parque Florestal, que fica no centro de Santa Cruz, ficou muito massa. Um projeto que ele fez de muita relevância, muita repercussão positiva, foi o Natal Encantado. Ele criou um novo evento estruturado em Santa Cruz do Caparibe, não tinha isso. Mas a oposição fez um questionamento. O Joselito, que foi candidato a vice-prefeito, também depois de 2 anos, resolveu falar. Recentemente ele me deu uma entrevista e questionou qual a obra que o prefeito Fábio tinha para chamar de sua. Ele realmente dificulta essa explicação. Quando a gente vai para os vereadores da base do governo, fica difícil. Seria o hospital, né? O hospital não dá tempo. Seria o sonho, né? Seria o hospital. Olha, estou construindo um hospital. Mas não tá. Ele pegou a UPA de Santa Cruz, fechou a UPA para reformar, fazer uma reforma total, uma requalificação na UPA. A empresa parou a obra, deu problema. Está chegando agora em 2 anos a cidade sem a UPA, com a UPA parada. Isso agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando sai não tem mais graça. E qual seria a obra de Edson Vieira? Tem. Edson construiu escolas em Santa Cruz do Caparibe. Acho que Fábio não construiu escola, nenhuma escola construída de fato. Até agora não. Ele assim, Fábio ele tem uma habilidade muito boa para operar a administração. Salários em dias, cidade, né, limpa, não há problema de paralisação. A zeladoria bem feita. A operação do governo funciona muito bem. A operação funciona, mas o governo não avança. Há um outro problema também que eu acredito nessa conta. Na entrevista que eu fiz com Eduardo da Fonte, que eu estive com Eduardo da Fonte segunda-feira, eu questionei ele sobre as emendas atuais. Eduardo da Fonte era o grande nome, né, de destinação de emendas em Santa Cruz. E isso lá no governo Antônio do Pará. A população começou a entender de emenda por conta de Eduardo da Fonte. Eu sinto, é um sentimento meu, de que quando o cara conquista uma cidade, parece que ele perde um pouco esse interesse de destinação para poder construir outras bases em outros lugares. Já tem aquilo ali, né? Já está mantido, né? Já conseguiu, já tá. É um sentimento, viu, gente? Eu não estou aqui acusando, não. Mas para que eu não ficasse com esse sentimento, eu perguntei a Eduardo da Fonte na entrevista
Olha, Eduardo, a gente tem um entendimento aqui de que houveram muitas emendas de estados atrás. As emendas? Mas hoje, o que é que ele teve dificuldade? Foi para a assessoria, no meio da entrevista recebeu um relatório. Quando foi ler o relatório, falava de 2008, foi até engraçado. Eita. A assessoria não entendeu o que a gente estava perguntando, só confirmou o que a gente estava indagando ali e teve dificuldades, certo? Então tem algumas pavimentações que são emendas de Eduardo da Fonte, mas não tem a relevância que tinha. E o Fábio Aragão é um prefeito verdinho, diferente de Edson Vieira, que é um tubarão, diferente de Zé Augusto. Edson Vieira deu cotovelada em Mendonça, deu cotovelada em Bruno Araújo, e ele é dono do próprio passe, em Raquel. E ele, acertando ou errando, mas é dono do próprio passe. Fábio Aragão não tem coragem de tirar uma foto com outro deputado que não seja Eduardo da Fonte. Uma foto ele não tem. E isso é ruim para um prefeito, é ruim. Porque ele tem que condicionar o apoio dele àquilo que ele tem de resultado, né? Enquanto apoiador, tem que ter emenda ali para ele trabalhar. Se essa conta já foi paga lá atrás, quando o PP deu a legenda, mesma coisa que acontece em outros municípios, e garantiu, é meio como se não tivesse mais nada a se fazer. Eu fico com essa impressão. E isso atrapalha o governo. Talvez seja um dos motivos pelos quais o governo não tem obra para chamar de dele, né? Para dizer que é dele aquela obra ali desde o começo. De fato está faltando. Essa é a dificuldade de Fábio. Chega o momento de dar explicações e as explicações não são convincentes. Olha, é rolo, viu? Ó, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um vereador que foi acusado de falsificar ata em Santa Cruz do Capibaribe. Não estou dizendo. Eita, política animada da gota. A gente volta já já. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Alô, meu Pernambuco, aqui é João Gomes e trago um recado pra você que batalha e sonha. O Crédito Amigo é o melhor crédito pro seu negócio. Não é à toa que é o maior do Brasil. Fale com a gente. 25 anos de história e de sucesso pra quem quer empreender, fazer a vida melhorar. Crédito Amigo é só no Banco do Nordeste. Sonho que se sonha junto é realidade. Banco do Nordeste, Governo Federal. Fresquinho, novinho, pertinho de você. Nato está presente em sua mesa. Macio, suculento, compare você também. É sabor e qualidade que você conhece bem. Os cortes de frango resfriados Nato são produzidos pertinho de você. Por isso tudo é tão fresquinho, novinho, pertinho de você. Agora você já sabe, na hora de fazer feira, leve a bandeja verdinha. Nato, mais fresquinho porque vem de pertinho. Você sabe o caminho certo na hora de comprar alimentos pet, medicamentos veterinários, acessórios para pequenos animais, além da orientação e o cuidado que o seu animal de estimação precisa. Nutriaves Pet Center, esse é o nome que você conhece. Unidade 1, Rua Silvino Macedo 28. Unidade 2, Rua Francisca Lira Florencio, após a Mansão Forró. Estamos à sua disposição. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Vai abastecer o seu comércio ou comprar para a sua casa? Então conte com o Atacadão, o maior atacadista do Brasil, e faça aquela economia. Além de negociar sempre os melhores preços, ainda tem facilidade na hora de pagar. Pode pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza de economizar. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Na cidade, 11h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. 11h49, estamos de volta à reta final do programa, aqui com o Ney Lima, professor Marco Aurélio. O bom aqui é, né, o off aqui, né, professor? O off é bom também. Tem muitas histórias da política, história. Muita resenha. Quem foi o vereador? Eu vou logo perguntando assim, pra gente ganhar tempo. Eu vou criar o quadro aqui no programa, viu, professor? Não pipoque, não. Não pipoque, não. Fala logo. É, pipocada. Não pipoque, não, Ney Lima. Quem foi o vereador que falsificou uma assinatura? Ou ainda é uma acusação? Não, uma ata. Uma ata. Há uma ata e dizem também que há uma falsificação de assinatura. A questão é a seguinte, foi o vereador Nailson Ramos, certo, que é um vereador de oposição, essa questão tornou-se séria, né? E foi ali no início dos trabalhos da CPI do milho que nem prevaleceu, a CPI travou, né? Por uma questão aí justamente de tumulto na formação da CPI. Os vereadores do governo foram até o Ministério Público, certo, e apresentaram uma notícia crime em relação ao vereador, porque trata-se de falsificação de documento público, né? Isso de fato é crime, isso é tipificado. Então, o vereador até agora não respondeu claramente, só disse que o governo está forçando para que ele não coloque a CPI para frente. E o que acontece é o seguinte, essa ata, ela de fato não bate com o áudio da sessão, que foi apresentado pelos vereadores, gravaram a sessão em áudio, uma reunião, certo, em áudio, onde consta uma aprovação lá da formação de 3 votos e na ata diz que foram 5 votos. E tem o nome dos vereadores, e aí fala-se que teve a falsificação de assinatura. Ele não assinou a ata, mas ela foi enviada para a Câmara do e-mail oficial do vereador Nailson e foi publicada no site da Câmara. Tornou-se um documento público, um documento oficial, né, essa ata dessa reunião. Ou acha que ninguém vai saber dessas coisas, não? É, como se ninguém fosse olhar, né, de onde vem, enfim, tudo é oficial hoje em dia, né? E algo com um objetivo que não vale a pena. Primeiro que a gente sabe que CPI não dá em nada. E segundo que, além da CPI não dar em nada, você cria um fato que pode ter um desdobramento jurídico maior do que a própria CPI. Né? Esse fato ele pode ter um desdobramento jurídico maior. Porque às vezes o que a gente pensa que é pequeno, judicialmente pode ter um resultado pesado, né? Então a gente vai acompanhar agora para saber o principal, né? Se o Ministério Público vai entender a notícia crime, né, como legítima e vai representar contra o vereador. É o que vai se aguardar falsificação agora. De documento público. Falsificação de documento público. Que é grave. Essa é a acusação. Muito grave. Mas a CPI nada. A CPI parou, não parou? A CPI parou porque na composição da CPI houve uma divergência de entendimentos. E aí o presidente, certo, resolveu tirar essa conclusão de uma forma com a assessoria judicial da Câmara, certo, para poder depois os trabalhos serem retomados. Então a primeira sessão ela foi interrompida por esse motivo. Que é uma questão simples, de formação da CPI. Se seria distribuída pelas bancadas, ou se seria distribuída pelas bancadas, mas de acordo com a proporção. Bancada maior teria mais cargos, certo? Ou não, se seria uma distribuição igualitária. É essa a questão. É só essa a questão. Mas, eu não sei, ó, CPI é um negócio que ele desgasta o governo, na verdade é essa. E o governo tem um medo danado de CPI, mas na prática, meu amigo... Desgasta a própria Câmara, né? O próprio parlamento. Acontece isso a nível federal também. Fica com a sensação de que... Fica a população desacreditada, né? Porque no governo, na Câmara e no Senado, mesmo essa semana, tem 5 CPIs para sair. Tem a CPI do 8 de janeiro, que é aquela confusão. Tem a das apostas agora, né? Que eu acho essa relevante, porque tá essa confusão toda. Aí tem uma CPI do MST... eu não sei. Enfim, das Americanas,
E tem outra que eu não estou lembrado agora, são 5. Mas me diga mesmo, 5 CPI no mesmo momento atuando. É só, na minha opinião, é só uma pirotecnia. Fazer zoada. Porque não vai... para essa investigação chegar a algum lugar e com tantas ocorrendo ao mesmo tempo, não chega não, dificilmente. É feita audiência pública. No máximo dá umas colocações, né, bem humoradas de Flávio Dino, né, que tá tendo repercussão nas oitivas do Congresso. Para ele foi bom, para Flávio Dino, naquela história do negócio. Para ele repercutiu bem. Mas o que eu digo é o seguinte, veja, é feita audiência pública, aí tem um vereador aqui que ele detesta quando eu falo isso. E sempre ele cita, Mário Flávio, diz que as audiências públicas, elas não dão em nada. Não é que dão em nada. A audiência pública, ela é um instrumento, né, que a população ela vai e as categorias vão ter acesso, eles vão ter acesso para que possam fazer reivindicações, mas é o modelo da audiência pública. Tem audiência, me diga uma audiência pública que você lembra aí que, enfim, que resolveu alguma coisa. Eu não lembro nenhuma. A efetividade, né? A efetividade. Tem audiência pública parece eu costumo, algumas audiências públicas que eu fui, não todas, mas algumas, parecia que você estava num divã desabafando para o psicólogo. Chegava lá, tem isso, a pessoa anotava, certo, aí... Teve agora em Santa Cruz, foi interessante, que foi para discutir a central de feiras, que foi tirado, os comerciantes saíram de lá, feiras de fruta, de mangaio, e colocado no lugar provisório. Isso foi no governo passado, e a obra é do Estado, Paulo Câmara. Com a mudança de governo, a obra da cobertura parou, certo? E os feirantes ficaram lá nesse lugar alocados. E aí marcaram a audiência pública para ouvir os feirantes, que estão em situação ruim e tal, temporária. Só que a obra foi retomada. Raquel liberou a obra novamente e a empresa retomou a obra. E quando a audiência pública aconteceu, a obra já tinha retomado. Então, mais ou menos o que o Flávio está dizendo. É para fazer o show de amarguras, né? Só que não adianta mais nada, porque está pedindo o quê? A retomada da obra? Ela está lá, já está. E aí o político vai dizer, fui eu quem pedi a audiência pública. Mas aí esse aí chegaram atrasado, lembrando aquele piloto de Fórmula 1. É pior do que a zaga do Náutico. Só chegar atrasado nas bolas. Professor Marco Aurélio, amanhã é aniversário de Caruaru, né? A gente vai estar junto aqui numa programação especial. Exatamente, Mário. E no Café e Forró Política você já está cedinho. Exatamente. Amanhã é aniversário de Caruaru, data importante, né? De Caruaru e de Bezerros, Mário, também, né? Bezerros, acho que Papá, se não me engano, Panelas, Cupira. Tem um monte de cidade que... No mesmo dia, né? 18 de maio. Mas enfim, amanhã é especial. A gente tá aqui desde o Café Forró e Política. Ney, semana que vem você volta pra gente bater um papo. Vou tentar trazer uma convidada especial aí pra gente dar uns acochos aqui. Vamos fazer, né? Trazer um convidado do Agreste, lá da nossa região também, do Agreste Setentrional, pra gente esquentar um pouco também o horário aqui. Muito bem. Valeu, pessoal. Vem aí pra relaxar com 1 hora da música popular brasileira. Lembrando a vocês que amanhã, aniversário de Caruaru, tem uma programação especial logo cedo, né? Com as agendas. A governadora Raquel Lira vem amanhã para Caruaru, confirmou já confirmei, segundo uma fonte do gabinete da governadora. Não faça isso não, cara, dá problema. Foi só mesmo. Quem tem fonte do gabinete da governadora sou eu. Ninguém mais tem não, então... Mas ela vem... E a gente vai, inclusive, falar sobre isso amanhã de manhã, porque se essa vinda dela é mesmo uma questão que envolve uma parceria com o Rodrigo Pinheiro, porque tem sempre rola aquela história. Raquel não vai apoiar o Rodrigo na eleição do ano que vem. Eu acho que vai, mas o pessoal fica comentando, enfim. Eu acho que essa ideia de Raquel vir para cá, ela é boa para o Rodrigo Pinheiro e acabar um pouco com esse rumor. Mas amanhã, com certeza, a governadora vai ser perguntada sobre isso, na vinda dela aqui a Caruaru. Exatamente, amanhã estaremos a posto. Analisando essa situação. 11h58, vem aí para relaxar, na sequência, a Bel Pereira. Tá doente, né, Bel? Da voz? Mas entrou hoje não, né? Entra, tá melhorzinha. Tá de máscara ali, ela deu uns 2 espirros já ali, mas tomara que não seja nada demais. Tchau, pessoal!